Pessoal, tudo jóia? Tô aqui hoje pra gente conversar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é a questão da ajuda. Que interessante que seria, né, se no cotidiano nós fôssemos mais atentos uns com os outros, mais solidários, mais empáticos, mais compassivos e a gente pudesse se ajudar o tempo todo. Tô falando de tanto de pessoas com deficiência como de pessoas que não têm deficiência. É muito bom quando você está num lugar que você vê que não tem semáforo e o motorista para o pedestre passar, ou que o pedestre, vendo que o semáforo está aberto para os carros, e então eles deixam que os carros passem para depois, quando chegar a vez deles, eles passarem. São coisas muito básicas, são coisas de educação, de gentileza, da gente se preocupar uns com os outros. Isso tudo é ajuda para a cidade funcionar bem, para a família funcionar bem. E a gente vê outras ajudas necessárias. Às vezes alguém precisa de uma ajuda para poder atravessar a rua. E quando a gente está atento uns aos outros, a gente pode perceber a necessidade de uma outra pessoa e oferecer ajuda. Isso é muito amplo, é um assunto que dá uma palestra, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui hoje para essa questão de como que é bom nós estarmos atentos uns aos outros para nos ajudarmos, porque a ideia de uma independência total ela é fantasiosa. E quando a gente não pergunta, quando a gente não pede ajuda, muitas vezes o sofrimento da gente é muito maior do que aquele que a gente precisava passar. Vocês não acham? Pode ser que eu esteja doente, que se eu ficar acompanhada durante a noite, me traz um conforto, uma segurança. Pode ser que eu precise de ajuda para poder pegar um copo d'água. Pode ser tanta coisa. Como eu disse para vocês, tem a pessoa deficiência ou não. Com relação às pessoas com deficiência, mas não só, acontece uma questão que eu acho muito importante a gente ficar atento. É que as pessoas, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas querem muito ajudar. E aí eu pergunto para vocês, elas querem ajudar, as pessoas querem ajudar porque elas são bondosas, porque elas são solidárias, porque elas prestam atenção na gente, ou porque é uma questão delas com elas mesmas. Elas se sentem bem ajudando, elas têm essa personalidade de quem gosta de ajudar, de quem se sente bem ajudando. Isso aqui no Brasil é muito comum, né? As pessoas gostam muito de se aproximar das outras, as pessoas são simpáticas, mas será que sempre a ajuda é útil? Este é o ponto que eu queria tocar, porque muitas vezes as pessoas se aproximam para ajudar nós que temos alguma deficiência, e as pessoas nos colocam em risco. As pessoas nos atrapalham em vez de ajudar. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, e vira e mexe eu vejo alguém falando a respeito, dizendo como que as pessoas insistiram em carregar, em ajudar a atravessar a rua, e às vezes isso foi danoso para a pessoa com deficiência, porque a pessoa que estava ajudando não sabia ajudar. E o que acontece? De modo geral, a pessoa impõe a ajuda. Vejam bem, eu comecei falando do tanto que a ajuda é importante, porque de fato mas impor ajuda não é bom. Não só não é importante, como não é útil, como não é seguro. Para eu ajudar uma pessoa, principalmente se ela tiver uma deficiência, eu primeiro preciso perguntar para ela se ela quer ser ajudada, se ela precisa ser ajudada. E depois, como ajudar? Eu não posso ajudar alguém sem saber como, porque senão não é empático. Senão, apesar de que a ajuda parece sempre boa, não é.
ela vira um egoísmo da minha parte. Quando eu insisto muito em ajudar sem perguntar para a pessoa se ela precisa e se ela quer e como que eu vou ajudá-la sem oferecer risco, se eu não fizer isso, na verdade eu estou sendo egoísta. Eu estou querendo depois contar que eu ajudei um cego na rua, contar que eu ajudei um cadeirante na rua. Olha que bonitinha, ela estava atravessando para ela não correr risco, eu ajudei. As únicas vezes que eu machuquei mesmo, caindo, tanto quanto eu usava muleta, quanto com a cadeira de rodas, foi porque alguém me ajudou, sem perguntar se eu precisava e sem perguntar como fazer. Uma vez, por exemplo, mais de uma vez, a pessoa foi inclinar a cadeira de rodas para me ajudar a subir um meio-fio, mas ela não perguntou nada, ela nem me avisou. Ela chegou por trás, pegou o punho da cadeira. Em vez de inclinar a cadeira para trás, ela inclinou a cadeira para frente e eu caí. Então, mais de uma vez já aconteceu isso comigo. Por exemplo, eu estava atravessando a rua no meu serviço e veio um office boy que trabalhava lá e muito gentil, ele queria ajudar. Mas o que ele fez? Eu já estava atravessando a rua, eu estava mais ou menos na metade, é uma rua larga. Ele pegou a minha cadeira de rodas por trás e continuou atravessando comigo. Só que o que aconteceu? A velocidade dele era muito menor do que a minha. E na hora que ele pegou a minha cadeira de rodas, ele simplesmente parou a cadeira de rodas. E o sinal ali abre muito rápido. Então, eu tive um impacto assim pra frente, porque eu tava numa velocidade acelerada e na hora que ele parou, eu fui assim pra frente. Se eu não tivesse o equilíbrio muito bom, eu teria caído no chão e poderia até mesmo ser atropelada. Fora o risco que a gente corre quando é carregado e diversas outras vezes. Na verdade, todos nós queremos ser independentes. Eu não quero toda vez que eu vou numa biblioteca alguém pegar o livro para mim. Eu quero dar conta de tirar o livro, só eventualmente pedir ajuda. É muito chato a gente pedir ajuda sempre. Assim como é muito bom a gente saber que o outro vai nos ajudar quando a gente precisa. Mas, gente, se vocês quiserem ajudar de fato, sejam empáticos, compreendam do que a pessoa precisa. Isso serve para qualquer um de nós, para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência. Se eu vou ajudar, eu preciso perguntar para o outro: você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Como eu posso ajudar? Eu tive experiências muito interessantes quando eu estive na Inglaterra, porque eu fiquei um mês e eu vi isso acontecer. As pessoas passavam, a cidade era bastante acessível, eu praticamente não precisava de ajuda e quando eu precisava eu pedia. Então eu acho que 2 vezes uma pessoa que passava me perguntou se eu precisava de ajuda e eu respondi que não e tá tudo bem, a pessoa sorriu, se despediu, cumprimentou. Tão bom assim, né? Então vamos cultivar a empatia até nisso. Não vamos ajudar por ajudar, porque existe uma expectativa de que eu ajude as pessoas com deficiência, as pessoas idosas. Vamos perguntar para não colocar nem as pessoas em risco e nem a gente em risco, ok? Até a próxima e boa ajuda para todos nós. Um beijo!